O governo Lula divulgou uma nota às 23h28 de segunda-feira, 8, portanto 11h28 da noite de ontem, após um dia inteiro em silêncio, devidamente criticado por um antagonista, para se pronunciar sobre o bombardeio do hospital infantil Omadchik, em Kiev, capital da Ucrânia. O ataque que matou 38 pessoas, entre elas 4 crianças, tem um autor, a Rússia, de Vladimir Putin, mas o Itamaraty omitiu essa informação na mensagem. O texto da gestão petista diz o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro condena o bombardeio que atingiu hoje o hospital infantil Omadchik, é difícil fazer essa pronúncia, em Kiev, que resultou em número expressivo de vítimas fatais, incluindo crianças. O governo brasileiro reitera sua condenação a ataques em áreas densamente povoadas, especialmente quando acarretam danos a instalações hospitalares e a outras infraestruturas civis, e expressa sua solidariedade às vítimas e a seus familiares. O Brasil exorta as partes no conflito a cumprirem suas obrigações perante o direito internacional humanitário, inclusive a proteção especial conferida a instalações e unidades médicas que devem ser respeitadas em todas as circunstâncias. O governo brasileiro continua a defender o diálogo e uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, até que os atores relevantes se engajem de forma genuína e eficaz em negociações de paz. O Brasil reitera o apelo para que 3 princípios para a desescalada da situação sejam observados: não expansão do campo de batalha, não escalada dos combates e não inflamação da situação por qualquer parte. Fecho aspas. Já é de um cinismo assombroso esse final. Se você fala em não expansão do campo de batalha, no momento em que você tem tropas de um país invadindo o território da Ucrânia, e esse país não é citado na nota. Quer dizer, o nome da Ucrânia aparece e o país que bombardeou o hospital infantil simplesmente não é mencionado. Duda Teixeira, o que você destaca? Além do não expansão do campo de batalha, essa última recomendação de não inflamação da situação por qualquer parte também é um absurdo, né? Então, tipo, a Ucrânia tem que tomar 40 mísseis na cabeça e ficar quieta, né? Não pode reagir. É um absurdo isso. Mas, Felipe, a história é a seguinte: a gente tem uma diplomacia que é totalmente pró-Putin, que tarda, demorou para sair essa notinha, foi ontem, quase meia-noite, mas nunca falha. Ou seja, quando tem a oportunidade de defender o lado do ditador Vladimir Putin, o nosso Itamaraty não perde a chance, né? Essa nota claramente é pró-Putin. Foram 5 cidades ucranianas que foram alvejadas, 40 mísseis, 38 mortos, 105 feridos. E é isso, sai uma notinha que a gente não sabe quem mandou os mísseis, né? É uma tristeza. Não, a Rússia ela não aparece na nota. Quer dizer, você tem ali recriminações para todos os lados e um lado simplesmente não é citado. Então, uma pessoa que não sabe direito o que está acontecendo no mundo, se ela vir essa nota, ela não sabe que a Rússia está envolvida simplesmente nesse conflito, que é como eles chamam. Na verdade, é uma invasão de um território, de um país democrático, soberano, por parte das tropas russas enviadas, ordenadas nessa invasão por um ditador, Vladimir Putin. E essas tropas, elas bombardearam com um míssil bastante característico delas, um hospital infantil. E crianças morreram. Aliás, hoje pela manhã, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele fez uma atualização dos números que ele já tinha divulgado parcialmente ontem, para dizer que 38 pessoas foram mortas, incluindo 4 crianças. 4 crianças. 190 ficaram feridas. Há 64 hospitalizadas em Kiev, 28 em Kryvyi e 6 em Dnipro. E os pacientes do hospital infantil foram todos transferidos para outras instalações. Então, olha, você tem a presença das tropas do exército naquele país vizinho que foi invadido e se fala em não expansão do campo de batalha. Quer dizer, é uma pregação para que a Ucrânia aceite a presença russa no seu próprio território e não reage para expulsá-la de lá. O Lula já falou em entrevista que não dá para o Zelensky querer tudo.
já falou até em considerar a entrega da Crimeia, e nós aqui, naquela ocasião, perguntamos, se o Brasil for invadido, o Lula vai entregar o quê nessa negociação? É o Rio de Janeiro? É São Paulo? É Porto Alegre? Manaus? Que parte do Brasil que o Lula entregaria se o país fosse invadido? Imagine a gente tendo que lidar com uma invasão, seja por um grupo terrorista, seja por tropas de um Estado terrorista, e ouvisse outros governos falando assim, olha, não queremos a expansão do campo de batalha. Como assim? Quer dizer, é um nível realmente de descaramento que a gente tem que apontar com todas as letras, Duda Teixeira. Felipe, e quando a Rússia dispara dezenas de mísseis nessas cidades, o objetivo único é matar civil. Isso não tem nenhum efeito lá no fronte. Isso é matar civil, matar criança e enfraquecer o moral dos ucranianos que estão ali tentando se defender como podem. Felipe, eu fiz um levantamento das notas de outros países que foram publicadas ontem, segunda-feira, falando desse ataque. E você vê a diferença, né? Você vê a diferença do que foi publicado aí pelo Itamaraty. A Casa Branca, a União Europeia, a Argentina, claramente falam, olha, esse ataque russo, né? Não tem nenhuma dúvida de dizer. E assim, a nota da Argentina fala, tem que parar, a Rússia tem que parar de atacar a Ucrânia. A União Europeia fala, olha, isso daí provavelmente é crime de guerra, porque você não tem, atacou civil numa guerra, é crime de guerra. Talvez crime contra a humanidade. E até o primeiro-ministro britânico, que acabou de assumir, também publicou um tweet falando, olha, isso daí é um absurdo, né? Atacar a criança, isso é uma crueldade, que é um cara de esquerda. Né? Então, assim, não é uma linha ideológica que a gente está falando aí, né? Mas é uma questão aí de princípios que os países democráticos entendem que você tem que defender, né? De direitos humanos, é coisa básica. Aliás, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico, ele vem dessa área de direitos humanos, né? Ele era um advogado nessa área. Então, para eles é muito claro. Agora, uma vergonha, o nosso Itamaraty, comandado pelo Celso Amorim, que é o chanceler, de fato, fazer esse tipo de declaração de nota. Né? E é preciso deixar muito claro, você tem ali o direito internacional, já citei aqui as leis de guerra, quer dizer, se você vai obter uma vantagem militar, você tem uma previsão legal de que se as baixas civis não forem exageradamente maior do que a vantagem militar obtida, esse ataque é considerado legal. As pessoas, evidentemente, podem ter um repúdio, podem criticar, podem considerar até ilegítimo. Agora, do ponto de vista da legislação, ele é legal. Agora, quando você ataca deliberadamente uma instituição civil que não é usada por um grupo terrorista, que não está sendo usada como base militar, você está atacando diretamente civis. E o que a Rússia fez para tentar justificar esse ataque foi, na verdade, atribuir a explosão ao sistema de defesa aéreo ucraniano. Como se tivesse sido um foguete errante, que foi o que aconteceu lá na faixa de Gaza. E foi aquele momento da maior barrigada da imprensa na cobertura de Gaza, ao contrário do que nós fizemos de um antagonista e, inclusive, expusemos todos esses detalhes. Tem um artigo meu bastante completo, é um capítulo dessa história, que é a retratação da imprensa no maior vexame de Gaza, algo nesse sentido, basta procurar para ver. Então, lá naquela ocasião, se descobriu que foi um foguete errante da Jihad Islâmica que caiu no estacionamento de um hospital sem sequer derrubar prédio algum, quando as manchetes eram de que o bombardeio israelense tinha matado 500 pessoas, o que nunca aconteceu, né? Naquele episódio específico. Então, o hospital infantil em Kiev, na Ucrânia, ele não é base militar, não estava sendo ocupado pelos terroristas ou pelos nazistas, ou como a propaganda russa gosta de descrever os ucranianos, é uma instituição civil para fins civis, para cuidar da saúde de crianças. E ela foi atingida diretamente, e o governo brasileiro, que é aliado de Vladimir Putin, ele mostra esse seu duplo padrão. No caso de Israel, o governo Lula não só condenou e condena ações militares,
como menciona claramente quem deseja repreender. Por exemplo, na nota divulgada em maio sobre o início das operações israelenses na cidade de Rafah, ali no sul da faixa de Gaza. Vamos citar esse exemplo. Abro aspas. Ao optar com essa ação militar por deliberadamente intensificar o conflito em áreas sabidamente de alta concentração da população civil de Gaza, neste momento, o governo israelense mostra novamente descaso pela observância aos princípios básicos dos direitos humanos e do direito humanitário, a despeito dos apelos da comunidade internacional, inclusive de seus aliados mais próximos. Tal operação pode, ademais, comprometer esforços de mediação e diálogo em curso. Fecho aspas. Israel já fez diversas propostas para libertação dos reféns, para que houvesse trégua, e as últimas propostas foram todas recusadas pelo Hamas. Quer dizer, não dá para você defender que um grupo terrorista possa invadir o território de um país democrático, matar mais de 1.200 pessoas, sequestrar 239, dezenas das quais já foram assassinadas também no cativeiro, algumas foram levadas, inclusive mortas, o que só se descobriu depois, e você prejudicar o direito de autodefesa daquele país, o direito de você ir lá e eliminar aqueles terroristas para que eles nunca mais voltem, porque é uma ameaça permanente. Mas o governo Lula, ele sempre cerceia esse direito de autodefesa de Israel, fazendo ataques, acusando genocídio, pelo qual Israel não foi condenado em tribunais internacionais, e fala com todas as letras, inclusive com declarações do próprio presidente Lula. Agora, quando é a Rússia que ataca um hospital civil, que ao contrário de hospitais na faixa de Gaza, não são utilizados por grupos terroristas, aí o Lula fica quietinho e faz essa nota toda ensaboada ao seu governo, Duda. Bom, incrível essa comparação, né? Mostra que realmente o governo Lula usa dois pesos, duas medidas, enfim, a Rússia tem essa tática, Felipe, que é disparar dezenas de mísseis ao mesmo tempo para que eles cheguem simultaneamente na Ucrânia, e aí o sistema de defesa aérea da Ucrânia fica sobrecarregado e não consegue destruir esses mísseis no ar, né? Que foi a mesma tática que o Irã fez quando o Irã atacou Israel, né? E aí o míssil de cruzeiro chega junto com o míssil, com os drones, com os mísseis balísticos, e aí, só que Israel está muito mais bem preparado, Israel conseguiu destruir no ar todos esses mísseis, ou quase todos esses mísseis e foguetes. O que precisa agora é que a Ucrânia tenha essa mesma capacidade, né? Então, precisa dar mais sistema de defesa aérea para a Ucrânia e os caças também que ajudam na interceptação desses mísseis. Agora, aqui, quando vai arma para a Ucrânia, o Lula reclama, puxa, como assim os países desenvolvidos estão mandando arma para a Ucrânia? Mas não, né? Quer dizer, essas armas são fundamentais para proteger os civis ucranianos. Inclusive as criancinhas ucranianas absolutamente esquecidas e ignoradas pelo Lula, né? Fica parecendo que a pose de defensor de mulheres e crianças é só quando essas pessoas se encaixam na agenda do partido.